Turma, na questão 1, né, na atividade 1, pede para nós respondermos algumas questões. E na questão A, nos pergunta quantos números naturais existem entre 5 e o 9. Logo após o 5, que o 5 não entra na contagem, porque está perguntando entre, temos o 6, que é um número natural, o 7, que é um outro número natural, o 8, que é um outro número natural, e aí já vem o 9. Então, entre esses dois números, nós temos 3 números naturais. No item B, na questão B, pergunta quantos números naturais existem entre 3 e 4. Quantos números racionais existem entre 3 e 4. Então, pessoal, nós vamos afirmar que são infinitos e explicando mais ou menos aqui para vocês terem uma ideia de por que eles são infinitos. Olha só, eu tenho o número 3. Eu sei que o número 3,1 ele está entre o 3 e o 4. Disso nós já sabemos, ok? Não quer dizer que o 3,1 vem logo após o 3. Entre o 3 e o 3,1 existem infinitos números também. Mas vamos pegar um exemplo de um número que esteja dentro desse intervalo. Para quê? Eu posso escrever 3,1. Eu posso escrever 3,12. Eu posso escrever 3,123. E aí eu quero que vocês imaginem que nós podemos escrever, pessoal, infinitos números. Porque a gente poderia escrever 3,1234, 3,12345, 3,12345, e por aí vai. Da mesma forma, turma, que depois do 3 aqui, eu poderia escrever 3,1231, 3,1232, 3,1233 e por aí vai, infinitamente. Então, entre o 3 e o 4, nós temos infinitos números racionais. Na questão C, ele nos pergunta o seguinte: o número racional 17 quartos está situado entre quais números naturais consecutivos? Nós vamos utilizar aqui agora o conceito da fração mista, que é para vocês terem contato, além de toda vez vocês já estarem acostumados a fazer a divisão, que daria certo dividir 17 por 4, vocês podem pensar assim: 17 quartos é igual a 16 quartos mais 1 quarto. 16 sobre 4 mais 1 sobre 4. Isso, pessoal, ajuda vocês a separarem a parte inteira da parte decimal, porque 16 dividido por 4 é 4, e 1 sobre 4 é 0,25. Então, 17 sobre 4 simboliza 4,25 na forma decimal. E essa forma decimal que nos habilita a afirmar que 17 sobre 4 está entre 4 e 5. Da mesma forma, eu posso reforçar que o 4 é maior, né, do que o 4, é menor do que o 4,25 e o 4,25 é menor do que 5. Já no item D, na questão D, o número racional menos 3 sobre 2 está situado entre quais números inteiros consecutivos? Pessoal, do mesmo jeito, eu vou chegar aqui, menos 3 sobre 2, eu vou reescrever, considerando que 2 sobre 2, menos 2 sobre 2 e menos 1 sobre 2, se eu somar isso, dá menos 3 sobre 2. Aqui eu quero encontrar a parte inteira, né, que é menos 1, que quando eu divido 2 por 2 dá 1, então, como tem o sinal de negativo na frente, menos 1, e 1 dividido por 2 é 0,5, sinal de negativo, menos 0,5. Se eu somar essas duas coisas, eu tenho menos 1,5. Isso faz com que eu possa afirmar que o número racional menos 3 sobre 2 está entre menos 2 e menos 1. Porque o menos 2, pessoal, ele, na lógica, né, da reta numérica ali, ele é menor do que o menos 1,5, que é menor do que menos 1. Na atividade 2, nos diz o seguinte: escreva os números racionais no formato fracionário. Então, turma, aqui nós vamos partir, né, da parte racional, da forma, né, racional, para o formato fracionário. Primeiro número na forma racional que nos foi dado no item A é 5,6.
E aí eu vou usar um processo aqui para que vocês entendam a lógica do que nós estamos fazendo, beleza? Olha só, 5,6, quando eu multiplico ele pelo número inteiro, pelo número natural 1, ele vai continuar sendo 5,6. Então, 5,6 vezes 1 é 5,6. Porém, nós precisamos reescrever esse número na forma fracionária. Então, o que era 1, eu vou reescrever como 10 sobre 10. 10 dividido por 10 não é 1? Então, eu escrevi 1 na forma fracionária. Concordam comigo? Então, o que eu vou fazer aqui depois? Eu vou multiplicar, eu ia multiplicar 5,6 vezes 1, agora eu vou multiplicar 5,6 vezes 10 sobre 10. Quando eu multiplicar 5,6 vezes 10 sobre 10, eu vou ter 5,6 vezes 10. Isso vai acontecer, isso vai resultar na seguinte situação. 5,6 vezes 10 é 56 sobre 10. E aí vocês devem estar se perguntando por que 10 sobre 10. Pessoal, nosso sistema de numeração é decimal. Então, nós tínhamos um número decimal com uma casa após a vírgula. Quando eu multiplico um número decimal com uma casa após a vírgula, com os décimos, eu tenho que multiplicar por 10. Se ele tivesse duas casas decimais, que eram os centésimos, eu tenho que multiplicar por 100. Se ele tivesse 3 casas decimais, que eram os milésimos, eu teria que multiplicar por 1000. Então, aqui eu multipliquei por 10 sobre 10, porque 10 sobre 10 é 1. Aqui resultou em 5,6 vezes 10, que é 56, e aqui eu tenho a fração. Esse número 5,6 na forma fracionária, 56 sobre 10. Simplificando a nossa fração, eu posso dividir tanto o numerador quanto o denominador por 2. Eu vou ter 28 sobre 5. Aqui embaixo eu tenho menos 2,25. Então, eu vou fazer o mesmo processo. Menos 2,25 vezes 1. Quantas casas decimais nós temos após a vírgula, pessoal? Menos 2,25 centésimos. Como é 25 centésimos, eu vou multiplicar o menos 2,25 por 100 sobre 100. Por que por 100 sobre 100? Porque 100 dividido por 100 é 1. Então, é o mesmo que nós multiplicarmos por 1. Isso significa que se eu multiplicar por 100 sobre 100, eu estou multiplicando por 100 dividindo por 100. Isso não vai alterar o valor do número. Aqui, quando eu for multiplicar menos 2,25, né? Centésimos, 25 centésimos, 2 inteiros 25 centésimos, eu vou ter 225, porque eu multipliquei por 100, a vírgula acaba, né, teoricamente falando, andando para a direita 2 casas, e o sinal de menos eu deixei ele do lado de fora aqui, que não tem problema. Depois disso eu posso simplificar a nossa fração, dividir ambos, né, o numerador e o denominador por 25, 225 dividido por 25 é 9, e 100 dividido por 25 é 4. Então, nossa fração é menos 9 quartos. No item C, do mesmo jeito, 0,07. E aí eu vou pegar menos 0,07. Lembrando que esse 7 está na casa dos centésimos. E eu vou multiplicar ele por 1. Quando eu multiplicando por 1, é o mesmo que eu multiplicar por 100 sobre 100. Então, 0,07, ou seja, menos 0,07. Quando eu multiplicar por 100, o que vai acontecer, pessoal? As casas decimais, olha só, a vírgula andaria em uma casa, 2 casas, e eu ficaria só com 7. Menos vezes mais é menos, então eu coloquei aqui do lado de fora, e 100 embaixo. Posso simplificar essa parte? Não, não posso, porque não tem nenhum divisor comum entre o 7 e o 100. Aqui, 0,67 centésimos, pessoal, 0,67 centésimos, ou seja, 67 centésimos. Quando eu tenho 67 centésimos, o nome já diz. A minha fração vai ser 67 sobre 100. Porém, seguindo o mesmo raciocínio que a gente estava, 0,67, aqui eu tenho 0,67 vezes 1, que é o mesmo que 0,67 vezes 100 sobre 100. Quando eu multiplicar 0,67 por 100,
eu vou ter 67 sobre 100. E 67 sobre 100 é o que eu falei com vocês. 67 dividido por 100 resulta em 67 centésimos, beleza? Na atividade 3, nos pede para escrever os números racionais no formato decimal. No entanto, ao contrário, da atividade 2, dessa vez, o número racional vai estar na forma fracionária. E a partir da forma fracionária, você tem que chegar na forma decimal. O caminho que nós utilizamos para realizar esse processo, essa conversão, é o seguinte. Nós dividimos o numerador, que é 1, pelo denominador, que é 4. Porque vocês precisam lembrar que a fração, entre as várias concepções que ela pode abordar, entre os vários significados que ela pode ter, um deles é de que o número de cima, que é o numerador, está sendo dividido pelo número de baixo. Entre outras várias, entre outros vários significados que vocês costumam atribuir à fração. Então, como tem essa noção de divisão, eu posso dividir 1 por 4. Quando eu começo a dividir 1 por 4, é preciso lembrar aqui. Pessoal, se eu tenho alguma coisa inteira, 1 simboliza algo inteiro, eu consigo dividir essa, vamos supor assim, uma melancia. Eu consigo dividir essa melancia para 4 pessoas sem que eu possa repartir, sem que eu necessite de repartir essa melancia? Você não consegue. Então você vai ter que repartir. E a fração, ela vem exatamente com essa ideia de parte de um todo. Então por isso que quando você divide um número inteiro, menor do que o divisor, você vai ter como resultado, como quociente, um número decimal, um número que é representado com vírgula em forma de fração. Se você tivesse 2 melancias, você não conseguiria dividir. Se você tivesse 3 melancias, você teria que repartir essas melancias. Agora, se você tem de 4 melancias para cima, você até consegue repartir dependendo da quantidade. Se são 4 melancias, cada um ficaria com uma. Se são 5, você já teria que repartir, porque cada um ficaria com uma e mais um pedacinho. Então é essa ideia que está associada na hora que nós utilizamos a fração, na hora que nós dividimos o número de cima pelo número de baixo. O múltiplo de 4 mais próximo do 1 é o 0. Então 0 vezes 4 é 0. 1 menos 0 é 1. E a partir daqui nós já começamos a trabalhar com as casas decimais. Lembra que eu falei, não teria como dividir a parte inteira. Então nós estamos aqui nos décimos. Você tem 10 décimos dividido por 4. Qual que é o múltiplo de 4 mais próximo de 10? É o 8, porque 2 vezes 4 é 8. Se eu utilizasse 3 vezes 4, já passaria, seria 12 e não serviria para a nossa conta. Então 10 menos 8, aqui embaixo, é 2. Agora, nós já na casa dos centésimos, nós temos 20 centésimos dividido para 4. O 20 é um múltiplo de 4, porque 5 vezes 4 é 20. Então, 20 menos 20 é 0. Aqui, pessoal, nós temos uma divisão, cujo resultado é um decimal finito. Então, como ele é um decimal finito, nós lembramos que aqui estava negativo e associamos 0,25 ao resultado, que é menos 0,20, nós associamos o sinal de negativo a menos 0,25, que é a forma decimal dessa fração. Já no item B, 3 quintos, 3 sobre 5, novamente nós precisamos da mesma noção. Numerador que é 3, dividido pelo denominador que é 5. Novamente, pessoal, imagina que você tenha aqui 3 maçãs. Você quer repartir para 5 pessoas. Vai ter como você repartir isso de forma exata, com números naturais, com números inteiros? Cada um vai ficar com uma maçã, cada um vai ficar com 2 maçãs? Não, não vai ter como. E é aí que entra a questão dos números racionais, decimais, seja em formato de fração ou seja em formato decimal. O múltiplo de 5 mais próximo do 3 é o 0, pois 0 vezes 5 é 0. 3 menos 0 é 3. E aí começamos nos décimos, nas casas decimais após a vírgula. 30 décimos dividido por 5 é 6, porque 6 vezes 5 é 30. O 30 é o múltiplo de 5. E aqui nós já finalizamos nossa conta. Então 3 quintos é igual
a 0,6. Já no item C, nós temos menos 27 sobre 200. E aí nós vamos pegar o numerador, que é 27, e o denominador, que é 200. O resultado da nossa conta vai ser negativo, porém aqui na hora de realizar a divisão a gente não precisa simbolizar o sinal. Então aqui, 27 do mesmo jeito. Imagina que você tem lá 27 pães. Você precisa alimentar 200 pessoas. Vai ter como dar um pão para cada pessoa, turma? Não, não vai ter como. Você vai ter que repartir esse pão. Então você já sabe que o seu resultado é o número decimal. Ele é um número que pode ser representado em fração ou ele é um número que pode ser representado da forma decimal, ou seja, ele é um número racional, melhor dizendo. Então aqui eu vou multiplicar por zero, porque o múltiplo de 200 mais próximo do 27 é o zero. 0 vezes 200 é igual a zero. 27 menos zero aqui embaixo é 27. Aí eu já pego aqui, né, o zero dos décimos. Agora nós estamos falando de 210 décimos. Dividido por 200 é 1. 1 vezes 200 é 200. O múltiplo, né, de 200 mais próximo de 270. 270 menos 200 é 70. E aí nós chegamos nos centésimos. 700 centésimos dividido por 200. Vai ser 3, porque o múltiplo de 200 mais próximo de 700 é 600. 3 vezes 200 é 600. 700 menos 600 é 100. E aqui eu não simbolizei, me desculpem, mas vai vir o zero aqui dos milésimos. E 1000 é um múltiplo de 200, porque 5 vezes 200 é igual a 1000. E aí nós teríamos 1000 menos 1000, que seria zero. E aqui nós teríamos menos, né, que é o resultado negativo, 135. Ou seja, 135 milésimos, menos 0,135 ou 135 milésimos. Já no item D, 19 dividido por 100, 19, você vai considerar como nosso numerador o 100 como nosso denominador. Dividindo 19 por 100, mesmo raciocínio. O múltiplo de 100 mais próximo de 19 é o zero. Então 0 vezes 100 é 0. 19 menos 0 é 19. E aí você começa a trabalhar com as casas decimais após a vírgula. 190 décimos. Então, o múltiplo de 100 mais próximo de 190 é o 100. Mais próximo e inferior, né, pessoal? Porque superior seria o 200. Então, 190 menos 100 é igual a 90. E aí, na casa dos centésimos, nós conseguimos um múltiplo de 100. Porque 900 dividido por 100 é 9. 9 vezes 100, 900. 900 menos 900, 0. Na atividade 4, embora ela seja do Enem, é bem simples. Turma, olha só. Num projeto da parte elétrica de um edifício residencial a ser construído, consta que as tomadas deverão ser colocadas a 0,20 metros acima do piso, enquanto os interruptores de luz deverão ser colocados a 1,47 metros acima do piso. Um cadeirante potencial comprador de um apartamento desse edifício, ao ver tais medidas, alerta para o fato que elas não contemplarão suas necessidades. Os referenciais de altura em metros para as atividades que não exigem o uso de força são mostrados na figura seguinte. Pessoal, a figura mostra que para um cadeirante, para que ele não precise, né, esforçar além do que permite, né, da limitação que ele tem no uso da cadeira,
o máximo de altura desse interruptor deveria ser 1,35, ou seja, 1,35 metros, e o mínimo 0,40. Considerando essa informação, principalmente essa de baixo do 0,40 metros, olha só, uma proposta substitutiva relativa às alturas de tomadas interruptores, respectivamente, ou seja, a altura da tomada primeiro, depois do interruptor, que atenderá àquele potencial comprador é: se vocês analisarem as 5 alternativas possíveis, vocês vão perceber que a primeira é 0,20. 0,20 é menor do que 0,40, então vai estar abaixo do mínimo possível. 0,20 novamente, 0,25 e 0,25. Vai sobrar só a última opção, que é a opção correta, 0,45 e 1,20 m, que também está dentro aqui do intervalo permitido. Beleza? Porque se fosse olhar pela altura do interruptor, 1,45 e 1,40 também não dariam. 1,35 e 1,30 até daria, mas aí a altura da tomada não seria compatível. Beleza? Atividade 5 também do Enem, ela diz o seguinte: deseja-se comprar lentes para óculos. As lentes devem ter espessura mais próximas possíveis da medida de 3 mm. No estoque de uma loja, há lentes de espessura de 3,10 mm, 3,021 mm, 2,96 mm, 2,099 mm e 3,07 mm. Se as lentes forem adquiridas nessa loja, a espessura escolhida será em milímetros de... Pessoal, levando em consideração, que tem que comprar as lentes, de espessura mais próxima, você precisaria organizar esses valores de forma que você soubesse da distância ou o intervalo existente entre 3 milímetros e essas medidas que aqui estão. Então vamos lá. 3,10, aumentando uma casa decimal para ficar mais fácil a comparação, pessoal, ficaria 3,100. 3,021 já tem 3 casas decimais após a vírgula, 2,96 aumentando um zero para que fique com 3 casas decimais após a vírgula. Da mesma forma, 2,099 já tem 3 casas decimais. E aqui embaixo, 3,070 também já tem 3 casas decimais. Se vocês pegarem 3 milímetros, ele teria ali 3,000. Organizando por ordem aqui na parte de baixo, decrescente, teria o 2,960. Porque, pessoal, faltaria ali, não é 40, 0,040 milímetros para poder chegar nos 3 milímetros. Abaixo viria 2,099, porque se você acrescentar 0,001 milímetro, ele vai para 2,100. Ele não viraria 3. Já na parte de cima, você tem 3,021, que é 0,021 milímetros acima dos 3 milímetros. E, posteriormente, 3,070, que é 0,070 milímetros acima. Com base nessas informações, e tem também, pessoal, 3,100, desculpa, que ele vai estar ali acima dessas outras duas informações. E com base nessas informações, vocês podem ver que tem duas informações ali que nós precisamos definir qual delas que mais se aproxima. A primeira é positiva, é maior 0,021 milímetros, como eu falei, e a de baixo é 0,040 milímetros. Mesmo que seja negativo, o módulo é 0,040 milímetros. Sendo assim, a espessura escolhida será 3,021 milímetros, pois é a que está mais próxima de 3 milímetros. Atividade 6 fala o seguinte: o segmento XY, indicado na reta numérica abaixo, está dividido em 10 segmentos congruentes pelos pontos A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ou seja, pessoal, do X até o Y é um segmento. Então, o segmento começa no ponto X, termina no ponto Y, ou vice-versa. E esses pontos que estão entre esse segmento
estão dividindo esse segmento em várias partes de mesma medida, pois a palavra congruente significa que esses segmentos menores eles têm a mesma medida. A partir daí, nosso objetivo é encontrar a medida desse segmento total. Por quê? Porque aqui embaixo ele pede para nós admitirmos que, respectivamente, o x equivale a 1/6, né, 1 sobre 6, e o y equivale a 3 sobre 2. A partir daqui, ele quer determinar o ponto D. Qual que é a fração, qual que é o número que representa o ponto D. A ideia inicial é calcular o intervalo entre o x e o y, para nós descobrirmos, né, o tamanho destes segmentos menores. Então, a diferença entre 3 sobre 2 menos 1/6, nós calculamos utilizando o MMC entre 2 e 6, que é o próprio 6. Como eu descobri que o MMC era 6, eu vou reescrever essa fração inicial, considerando o denominador como 6. Então, de 2, para que eu possa transformar esse denominador em 6, eu multiplico por 3. 2 vezes 3, 6. Então, o numerador eu também vou multiplicar por 3. 3 vezes 3, 9. Como os denominadores aqui estão iguais, são comuns, agora sim eu posso resolver a diferença. 9 menos 1, 8. 8 sobre 6. Poderia simplificar, mas eu vou deixar para simplificar no final. Isso quer dizer que esse pedaço todo aqui, ele equivale, né, ele é representado por essa fração, 8 sobre 6. A partir daí, nós vamos dividir essa fração por 10, porque em azul, vou até marcar o último pedaço aqui, todos esses segmentos têm o mesmo tamanho. Então, se tudo mede 8 sobre 6, eu vou dividir por 10 e descobrir quanto mede cada pequeno segmento desse. Dividindo essa fração por 10, nós temos que lembrar que abaixo do 10 tem o 1, né, que nós não representamos, mas sempre tem 1. Então, a divisão é a primeira fração vezes o inverso da segunda. Se era 10 sobre 1, agora é 1 sobre 10. Multiplicação de fração, eu multiplico o numerador com o numerador, denominador com denominador. 8 vezes 1, 8. 6 vezes 10, 60. E aí sim, eu vou simplificar. Simplificando, 8 eu vou dividir ele por 4. E o 60 também é divisível por 4. Em cima, 8 dividido por 4, 2. Embaixo, 60 dividido por 4, 15. O que o 2 sobre 15, 2 15avos representa? Ele representa que cada segmento daquele, no alto, ele mede 2 sobre 15. Então, já que nós descobrimos que aqui é 2 sobre 15avos, entre A e B também é 2 sobre 15avos, entre B e C é 2 sobre 15avos, e entre C e D é 2 sobre 15avos, agora dá para a gente descobrir qual fração representa o ponto D. Por quê? Porque nós já sabíamos que o x era representado por 1/6. Então, se o x era representado por 1/6, basta nós somarmos essas 4 parcelas de fração. O ponto D será essas 1/6 mais essas 4 parcelas. Primeiro passo, o denominador é diferente. Então, nós precisamos, né, igualar o denominador. Mas antes de igualar o denominador entre o 6 e o 15, eu posso muito bem reunir todos os termos, né, todas as parcelas que já tem denominador 15. Então, eu mantenho o denominador e somo a parte de cima do numerador. 2 mais 2 mais 2 mais 2 é 8. Aí nós temos uma outra adição de fração, porém agora mais simples. O MMC entre 6 e 15 é 30. 30 é um múltiplo de 6 e 30 é um múltiplo de 15. Para que essa fração fosse transformada nessa equivalente, eu precisei multiplicar o 6 por 5. E aí eu vou multiplicar 1 por 5 também. 1 vezes 5, 5. 6 vezes 5, 30. Aqui, o 15, para que eu possa chegar, né, para que o 15 possa chegar a esse múltiplo dele, que é o 30, você multiplica 15 vezes 2. Então, se você multiplicou 15 vezes 2, o 8 também vai ser multiplicado vezes 2. Então, se você multiplica 8 vezes 2 é 16, 15 vezes 2 é 30. Aí nós teremos essas duas frações reescritas numa forma de outras frações equivalentes a elas,
para que nós possamos aí sim fazer a soma. Conserva o denominador, que é 30, e soma o numerador. 5 mais 6, 21. E nós podemos simplificar essa fração que nós encontramos. 21 é um múltiplo de 3, 30 também é um múltiplo de 3, por isso que eles são divisíveis por 3. 21 dividido por 3 é 7 e 30 dividido por 3 é 10. Isso significa que esse ponto D ele vai ser representado por este número, 7 sobre 10.